entrevista marcada na AIMA para fazer a sua autorização de residência aqui em Portugal, deve estar pensando o que pode acontecer nessa entrevista, o que perguntam, o que eu tenho que levar, o que eu tenho que fazer. Eu vim aqui te explicar o que acontece na entrevista da AIMA e o que você pode fazer e quais são os finais que podem ter nessa entrevista. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Me chamo Yara Becker Zucco, sou advogada do Brasil em Portugal e lido com imigração há bastante tempo para trazer essas informações para você. Antes mesmo do CEF ser AIMA atualmente, eu já lidava com esses processos e posso te dizer que isso continua sendo igual atualmente, justamente porque a lei que trata sobre os procedimentos administrativos não mudou. Pedir uma autorização de residência é um procedimento administrativo, então ele funciona de acordo com uma norma que segue diretrizes rígidas. Portanto, você pode ficar tranquilo que o que eu vou te dizer neste vídeo vai ser muito útil e deve sim ser seguido na prática. Bom, a entrevista não é bem uma entrevista, não vai ser feito um monte de perguntas e respostas e você não vai ser analisado por suas respostas ao ponto de ter a sua autorização negada por conta disso. Não é como, por exemplo, você estar passando na imigração e na imigração te fazerem um monte de perguntas e aí correr o risco de realmente não conseguir entrar no país. Na entrevista, você somente leva documentos e o agente ele pode querer te perguntar coisas relacionadas com esses documentos. Então, os documentos vão ser digitalizados e uma terceira pessoa do qual você não tem contato é quem vai analisar o seu processo. Então, portanto, você não precisa ficar preocupado com relação a que perguntas eu respondo, o que dizer no dia da entrevista. Basta apenas você saber o tipo de pedido que você está fazendo. Então, eu quero uma autorização de estudo. Eu vou chegar dizendo, eu estou solicitando a concessão de uma autorização de estudo porque eu faço ensino superior, porque eu faço ensino profissionalizante, ou eu estou solicitando uma autorização de trabalho subordinado, porque eu tenho um contrato de trabalho. Então é só você literalmente falar a realidade, sem qualquer firuinha ou enrolação, vá direto ao ponto. Dito isto, vamos então para as situações que podem acontecer na sua entrevista. São apenas 3 caminhos que a sua entrevista pode tomar, e todas elas terminam com você tendo um documento escrito a respeito dela. A primeira situação, que é o que a gente espera que aconteça, é basicamente o agente receber o seu processo, escanear os documentos e te devolver com um comprovativo de protocolo sem qualquer pendência. Então, basicamente, te provando que o seu processo está em andamento. E na entrevista não significa ter conseguido autorização, tá? Significa que você protocolou um pedido de autorização. Portanto, o agente vai te entregar um comprovativo de que você está com o processo de autorização em andamento. Leia atentamente esse comprovativo, porque se tiver alguma coisa errada, o seu título vai ser com informação errada. E caso isso não aconteça, quais são as outras 2 opções? A segunda situação que pode acontecer é você esquecer de levar algum documento ou o agente entender que algum documento que você levou deveria ser diferente. Nessa situação, ele vai te dizer, olha, tá faltando um documento X. Olha, essa certidão precisava estar com a apostila de AIA. Olha, você precisaria ter trazido as suas últimas 3 folhas de pagamento. Então, nessa situação, basta que você fale para ele, certo, você pode conceder para mim 10 dias úteis de prazo para que eu possa enviar isso por correspondência? E aí, ele é obrigado a te dar essa possibilidade, porque por lei é assim que funciona o procedimento administrativo. Se falta algum documento que pode sim ser enviado depois, você tem direito a esse prazo de 10 dias úteis para enviar o seu documento por correspondência. Se o agente lhe conceder esse prazo, o que ele deve fazer, mas se ele conceder, ele deve te entregar também um documento escrito relatando isso. Então é um comprovativo de que você protocolou o seu pedido e escrita uma notificação de que você tem 10 dias úteis para enviar os seus documentos por correspondência e indicar nessa notificação quais são esses documentos. E aí você vai cumprir a exigência e o seu processo vai andar normal. Isso não prejudica o seu processo, tá bem? A terceira situação que pode acontecer é basicamente o agente ele não querer receber o seu processo. Essa é a pior situação que pode acontecer. Então digamos que você chegou no dia da sua entrevista, o agente olhou seus documentos e falou: não, esse não é o pedido certo para você, você não tem esse direito e eu não vou receber o seu pedido. Se isso acontecer, fale para ele colocar isso por escrito. Fale, ok, eu entendo o seu posicionamento, não discuta, tá? Não discuta que não adianta. Só fala assim, ok, eu entendo o seu posicionamento, mas eu gostaria que você colocasse isso por escrito para que eu possa fazer uma resposta antes do meu pedido ser negado. Sabe por quê? Porque nem um pedido pode ser negado sem antes você poder contradizer o que eles estão falando. Então, por exemplo, digamos que o agente ele não quer receber o seu pedido de autorização de estudo profissionalizante porque ele diz que existe uma idade máxima para você ter
nessa situação. Então, nessa situação em que ele diga que, por exemplo, você tem uma idade superior ao que a lei permite para obter uma autorização de estudo profissionalizante, você pode exigir para que ele coloque isso por escrito para que você, antes de ter o seu pedido negado, possa dizer que não existe essa situação na lei. Então você não vai dizer para ele que não existe essa situação na lei, você não vai discutir com ele porque isso não vai resolver. Ele não é a pessoa que analisa. Então se ele não está aceitando o seu pedido, diga: ok, coloque isso por escrito, por favor, assim eu vou ter 10 dias úteis para apresentar a minha resposta ao que você está dizendo. E aí você procura um advogado para te ajudar nessa resposta, porque ela precisa ser bem formulada. Se ele se negar a fazer isso, peça ao livro de reclamações, porque você tem direito a isso. Isso se chama audiência prévia, que é você ser previamente ouvido antes que um pedido seja negado. Porque, como eu falei agora há pouco, nenhum pedido pode ser negado sem que antes você possa dizer que a pessoa está errada da razão que ela quer negar o seu pedido, certo? E aí, uma vez que essa pessoa colocou isso por escrito, você também vai receber um documento comprovativo de que você protocolou o seu processo e uma notificação de que você tem 10 dias úteis para apresentar a sua resposta à intenção, ao projeto de decisão de indeferimento que aquele agente quer apresentar no seu pedido de autorização de residência. Depois que você faz essa resposta, então a autoridade vai tomar uma decisão, que normalmente é favorável, tá? Porque, em geral, quando o agente não quer receber o pedido, às vezes ele não sabe o que ele tá fazendo, tá? Eu preciso ser honesta com vocês. Tem muitas pessoas que estão ali no atendimento que, infelizmente, não sabem muito bem o serviço. Eu não gosto de falar isso, sinceramente, porque tem muita gente que sabe o que tá fazendo ali. Tem muita gente honesta e que trabalha muito bem, mas, infelizmente, dentre essas, tem uma e outra que realmente não sabe. Então, você precisa saber se impor, só que não desrespeitando e nem gritando ou fazendo qualquer escândalo. Basta seguir o que a lei determina. Isso está escrito em lei no Código de Procedimento Administrativo. Então, você pode ficar tranquilo que o agente é obrigado a fazer isso. E quando você pedir o livro de reclamações, provavelmente ele vai voltar atrás. Agora, existem os casos em que o agente, ele até ameaça para que você não faça aquilo. Ah, se você seguir com o seu pedido, você não vai obter nenhuma outra autorização. E aí você acaba ficando com medo e desiste do pedido. Não desista, tá? Porque se ele tá falando isso pra você, é porque provavelmente ele está errado sim, tá? Então não desista do seu pedido. Se você sabe que está certinho, que realmente tem direito àquela solicitação, prossiga. Não tenha medo, vai dar tudo certo, ok? E caso a sua autorização seja negada depois de fazer essa resposta, não tem problema, você pode agendar outra e tentar por outro artigo, ok? Você não vai ficar impedido de obter alguma outra autorização, certo? E essas são as possibilidades que pode acontecer na sua entrevista. Mas tem alguma outra que pode vir a acontecer? Bem, desde que houve a troca do CEF para a AIMA em outubro do ano passado, tem tido problemas no sistema deles. Então, muitas vezes o sistema vem abaixo e não é possível atender todas as pessoas. Se você for uma dessas pessoas em que não seja possível ser atendida no seu agendamento, peça uma declaração de presença para provar que você foi e que você tem direito a esse reagendamento. Caso eles não façam isso no mesmo dia. Se eles reagendarem imediatamente, pronto, você não precisa pedir nada. Agora, se eles não reagendarem imediatamente, peça, porque você vai precisar dessa declaração de presença, ok? E é isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Siga aqui o canal que eu vou tentar postar toda semana algum vídeo. Um grande beijo e é isso!